Fala turma, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o resumo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você curtindo, não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, comente, deixe as suas previsões para o que vai acontecer na próxima rodada do campeonato. Vamos ao resumo do que rolou na 14ª rodada. Botafogo e Remo. O Remo ganhou do Botafogo de virada por 2-1 neste sábado no Newton Santos e conquistou sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. O Botafogo saiu na frente com Ferrarese no começo do jogo, mas Aleph Manga e já viraram para a equipe paraense no segundo tempo. Os visitantes acabaram com uma sequência invicta de 9 jogos dos cariocas. Final: Remo 2, Botafogo 1, Palmeiras e Santos em um clássico movimentado e sem vencedor. A frase anterior resume Palmeiras e Santos, que ficaram no 1-1 neste sábado em duelo disputado na Arena Palmeirense, lá no Allianz Parque, e válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Neymar, o Peixe abriu o placar com Rolhense, grande destaque na noite, enquanto o Verdão evitou a derrota somente na segunda etapa com Flaco Lopes. O time da casa ainda teve um gol anulado de John nos acréscimo por toque no braço. Final: 1 Palmeiras, 1 Santos. Vitória e Curitiba. O Vitória dominou o Curitiba do início ao fim, venceu a disputa por 4-1 na noite deste sábado pela 14ª rodada do Brasileirão no Barradão. O rubro-negro abriu o placar com René, viu Thiago Coser ser expulso ainda no primeiro tempo e ampliou a sequência com Zé Vitor. O rubro-negro ainda levou susto com um gol de Pedro Rocha, mas não se abalou e ampliou o placar com Diego Tarzia e Eric na etapa final. Portanto, Vitória 4, Curitiba 1, Atlético Paranaense e Grêmio em jogo marcado por expulsões. Atlético e Grêmio ficaram no empate em 0-0 na noite deste sábado na Arena da Baixada pela 14ª rodada do Brasileirão. Esquivel deixou o Furacão com 1-a no primeiro tempo. Pelo lado do tricolor gaúcho, Riquelme foi para o chuveiro também mais cedo na etapa final. 0-0 e 1-1 em expulsões. Portanto, o placar da rodada: Grêmio e Atlético ficaram no 0-0. Cruzeiro e Atlético Mineiro. A semana turbulenta do Galo marcou pela saída do ídolo Hulk. Terminou com uma resposta positiva do time. Aplicou 3-1 no rival Cruzeiro na noite deste sábado no Campeonato Brasileiro em Mineirão, com maioria da torcida celeste. Minda, Maicon e Caseira marcaram os gols do Galo. Caio Jorge descontou para a Raposa. O clássico teve 3 expulsos no segundo tempo. Jogão: Atlético 3, Cruzeiro 1, Flamengo e Vasco. Aos 51 minutos, o Vasco chegou ao empate com o Flamengo em partida que terminou em 2-2 nesse domingão no Maracanã, o Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negro chegou a abrir 2-0 com gols de Pedro e Jorginho. Apesar da diferença, o time de Renato Gaúcho manteve a intensidade, pressionou nas bolas aéreas e de maneira incrível igualou o placar em 2-2, gols de Roberto Renan e Hugo Moura. Final: Flamengo 2, Vasco 2. São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia empataram por 2-2 em jogo movimentado no estádio Cícero de Souza Maracanã, em Bragança Paulista. Arthur e Ferreira fizeram os gols tricolor paulista, enquanto Luciano Juba e Eric garantiram ponto para o tricolor baiano na tarde deste domingo. A partida foi eletrizante, com roteiro cheio de
reviravoltas. O tricolor chegou a ficar com um jogador a menos após a lesão de Lucas, que voltou aos gramados justamente nesta partida. Os mandantes seguraram a vitória parcial até 51 minutos, etapa final, quando Eric aproveitou um bate-rebate e empatou o duelo final. São Paulo 2, Bahia 2, Internacional e Fluminense. O Fluminense tinha tudo para subir na tabela, para o segundo colocado após o jogo do Flamengo, mas ficou na derrota para o Colorado na noite deste domingo no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Bernabé e Alejandro, um em cada tempo. Com a vitória, o Inter deixou a condição de pior mandante do campeonato, já que havia vencido apenas uma das 7 partidas disputadas em casa. O Fluminense, por sua vez, como já disse, perdeu a chance de isolar na vice-liderança da competição, uma vez que o Flamengo também empatou e se aproximar do Palmeiras, também que o Palmeiras também tinha empatado. Ficou então tudo igual na classificação. Inter 2, Fluminense 0. Chapecoense, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino venceu a Chape por 2-1 de virada na noite deste domingo na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bolaense abriu o placar para o Verdão do Oeste e Gabriel e Lucas Barbosa fizeram os gols de virada do Massa Bruta final. Red Bull Bragantino 2, Chapecoense, donos da casa 1. Mirassol e Corinthians. O Mirassol bateu o Timão pelo placar de 2-1 na noite deste domingo no estádio Maião. Voltou a vencer no Brasileirão e se aproximou na briga para sair da zona de rebaixamento em um duelo marcado por arbitragem polêmica de Matheus Delgado. O time do interior sobrou no primeiro tempo e abriu 2 com Carlos Eduardo. Destaque da partida, Edson Carioca. Dieguinho, na reta final do jogo, descontou para o Corinthians, que perdeu a invencibilidade sob o comando de Fernando Diniz. Final, Mirassol 2, Corinthians 1. A tabela do Brasileirão permanece quase igual aí na parte de cima, Palmeiras 33, Flamengo 27, Fluminense em terceiro 26, São Paulo 24 em quarto e em quinto Atlético Paranaense com 23, tem o Bahia em sexto com 22, Bragantino com 20 é o sétimo, Curitiba 19, Vitória 18, Botafogo 17, Atlético Mineiro 17, Internacional, Vasco e Grêmio também com 17 pontos. Tem Santos na 16ª na pontinha, fechando ali, abrindo no final na zona de rebaixamento, Santos com 15, e na zona de rebaixamento tá o Timão, Corinthians com 15, Mirassol com 12, Remo com 11 e na lanterna Chapecoense com apenas 8 pontos. Portanto aí a classificação do Brasileirão. A artilharia tem Viveiros e Pedro, Viveiros do Atlético e Pedro do Flamengo, disputando ali a primeira posição com 8 gols. Em segundo, Carlos Vinícius com 7. Também o volante do Botafogo, Danilo, também tem 7. E Caleri está ali na zona, na próxima. Em terceiro, Caleri, John Kennedy e Luciano Juba com 3, aliás, com 6 é o terceiro, estão ali entre os 3 primeiros artilheiros da competição. Tem ainda Flávio Lopes em quarto, Breno Lopes também ali dividindo a quarta com 5 gols. Tem Christian também com 5. São os artilheiros do Campeonato Brasileiro Série A. Campeonato Brasileiro, e a próxima rodada vamos aqui simular, imaginar como vai ficar. Aliás, você pode deixar seus palpites nos comentários também, dizer aí como vai ficar o campeonato, a 15ª rodada, na sua concepção, na sua opinião. Pra gente aqui do canal vai ficar o seguinte: tem jogo em Curitiba, o Curitiba recebe o Internacional e ficará no 2-2 esse jogo. Fluminense receberá o Vitória e vencerá por 2-1. O Bahia vai receber o Cruzeiro e fará
1-0 na Raposa. O Remo vai receber o Palmeiras e vai ganhar por 1-0 do Verdão. Tem Atlético Mineiro que receberá o Botafogo e fará 2-1 no Botafogo. Mirassol receberá o Chapecoense e fará 2-0. Corinthians e São Paulo, clássico paulista, ficará no 1-1. Santos 2, Bragantino 2, Grêmio 1, Flamengo 2, lá no Sul. E por fim, o Vasco da Gama receberá o Atlético Paranaense e ficará na derrota por 2-1. Vitória do Atlético. Portanto, aí são os nossos palpites para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você curtiu, comente, deixa um like, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Valeu, galera, até o próximo vídeo.